Boa tarde, eu sou Daphne Aston, boa tarde a todo mundo, boa tarde família 247. A gente está aqui hoje para falar do Fundeb, nessa entrevista. Hoje, eu, Andréia Truz e Cláudia Rose, como sempre aqui às quintas-feiras, às 17 horas, nosso novo horário. A quarta, olha, a pessoa tá boa. Às quartas-feiras, às 17 horas, obrigada, Cláudia. Nosso novo horário. A gente hoje trouxe a deputada Beatriz Cerqueira, que já esteve aqui com a gente, né, para falar de educação. E hoje a gente vai conversar com ela sobre o Fundeb, que foi aprovado ontem. Então, acho que a gente, como nós somos três pessoas a perguntar para a Bia Cerqueira, eu vou pedir primeiro, né, dando boa tarde para as minhas companheiras, pedir licença e dar o boa tarde para a Bia e pedir já para ela explicar para a gente como é que foi a votação ontem do Fundeb, né, Bia? Eu acho que a gente vai direto ao ponto. Como é que você viu essa votação? Foi uma vitória ou não foi? Bom, então, boa tarde, Daphne, Andréia, Cláudia. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês na TV 247. Agradeço a gentileza de mais um convite, para a gente é muito importante, principalmente nós que somos deputados e deputadas estaduais, termos a possibilidade desse diálogo. Olha, o processo da discussão da PEC 15, ele foi um processo que já tem um tempo, né, que nós, do movimento sindical, fazemos a luta pela sua, para que ele fosse colocado em pauta e pela sua aprovação. Sabíamos aí da temporalidade que esse ano ele terminaria e sabemos a sua importância e a sua necessidade para estados e municípios. Então, desde o ano passado, eu estou na presidência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, e desde o ano passado, na Assembleia também, nós temos buscado puxar esse debate, né, da importância do financiamento. Nós estamos enfrentando um governo federal, e no meu caso, um governo estadual, que são muito favoráveis às desvinculações das receitas daquilo que é importante para a população. E essa é a agenda, né, nacional, de desvincular tudo, de modo que misturasse educação, saúde e outras questões, e o gestor municipal ou estadual definisse a sua prioridade. A vinculação ela tem um sentido, né, a vinculação, e aí não agora na Constituição, mas antes a vinculação da manutenção e desenvolvimento do ensino, ela tem um sentido que é um sentido geracional. Políticas públicas como da educação não se resolvem em 6 meses, é preciso um processo de longo prazo. E, lamentavelmente, se nós não tivermos a vinculação, nós não temos a garantia da aplicação dos recursos. Aliás, mesmo com a garantia, com a vinculação, nós enfrentamos cotidianamente muitas dificuldades, desvio de recursos, não aplicação, no caso dos 25%, né? O Fundeb está dentro da manutenção e desenvolvimento do ensino, mas a gente enfrenta essa não aplicação. Então, para nós que estamos aí num segundo ano sofrendo ataques diretos, né, do governo federal e de vários governos estaduais, onde a educação foi eleita como um alvo a ser perseguido, atacado, a profissão docente criminalizada, uma dinâmica de migração para a educação privada, para o sistema, não a educação privada, desculpa, mas para um sistema privado, que é o sistema de voucher. A ideia é de que tudo que é público é algo que deve ser revisto, que é o que nós temos enfrentado com esse discurso da não política, né? Você tem aí uma pauta de militarização, de escola sem partido, de educação domiciliar, enfim, uma agenda que ela é muito regressiva. Então, sim, respondendo a sua pergunta, Daphne, foi uma grande conquista a votação da Câmara dos Deputados ter sido pautado e nós termos conquistado a votação. Nós corremos um risco gravíssimo, né, que era um apagão da educação, que era o que o governo Bolsonaro propunha para o próximo ano.
apagão na educação não se recupera. Eu estou vivendo isso aqui no estado de Minas Gerais, por isso que eu agradeço a gentileza quando convida uma pessoa do estado, né? Porque esse apagão que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais na educação, ele é muito grave e a educação não é possível ver com tanta rapidez e facilidade nesses apagões. Mas no caso de Minas, por exemplo, nós vivemos um apagão que foi 2019 na educação estadual aqui, né? Um apagão que foi com a retirada das matrículas da educação de tempo integral, um apagão que foi com a suspensão da educação profissional, que eram políticas estaduais, que 2019 foi tudo suspenso para voltar em 2020 como se fosse algo novo, né? Nada mais velho do que o discurso do novo, desculpa o trocadilho, né? Mas aqui em Minas Gerais o trocadilho se aplica, né? E é interessante que as pessoas nacionalmente estão vendo o conteúdo programático do Partido Novo, que é o que nós enfrentamos cotidianamente aqui. E essa vitória é um fôlego importante para todos nós que defendemos educação pública, porque nós estamos, esse período de pandemia também é um período em que tem sido testados, né? Cada lugar está de um jeito, mas que tem sido testadas práticas ruins, práticas de exclusão, práticas de sucateamento da educação, práticas de teletrabalho, práticas que aumentam a exclusão, que não escutam os profissionais na definição das políticas, né? Então, nos dá o fôlego importante para que nós possamos seguir a luta e demonstrou, foi muito pedagógico, né? A importância do financiamento, a importância da constitucionalização desse financiamento, que é uma luta fundamental para quem está no dia a dia da educação. Perfeito. Cláudia, passo para você. Só queria agradecer antes a Judite Serri, que contribuiu aqui com a gente, disse: Beatriz, abraço de gratidão daqui de Nova Era, Minas Gerais. A luta é diária, força. E muita gente aqui que segue a Bia, que agradece a Bia pela luta. Não só gente de Minas Gerais, tem até gente aqui do Ceará agradecendo a Bia. Então, aí, quem sabe, né, para um futuro, enfim, talvez deputada federal para representar, ou quem sabe senadora. Cláudia, é contigo. Bem, boa tarde à comunidade 247, boa tarde a minhas amigas, né, Andréia, Daphne, e um prazer estar aqui, Beatriz, com você. Eu não te conhecia assim, né? Eu ia falar pessoalmente, mas ainda continuo sem conhecer pessoalmente. Mas, assim, a gente tem algumas coisas assim muito próprias, e eu acho legal isso, né? Pessoas que a gente não conhece e a gente encontra, e tem muita coisa a ver. Somos professoras, nós duas. Amo, sou apaixonada por Minas. Se eu pudesse, moraria em Minas, apaixonada. Tenho amigos maravilhosos mineiros, né? E vi que a sua trajetória política começou na Pastoral de Juventude, a minha também. Um pouco antes de você, que eu comecei lá na década de 1980. Mas o que a gente pode perceber, né, nesse processo todo de articulação do governo ou do desgoverno Bolsonaro e tentar barrar a votação do novo Fundeb, que a gente percebe que é essa mesma lógica que a gente vê claramente aí com a pandemia. A gente sabe que, por exemplo, Estados Unidos, país rico, mas que o número, não só porque a população é maior do que a nossa, não, mas o número de mortos lá, muito maior do que o número de mortos aqui, se deve pela falta de um sistema de saúde público. E a gente vê isso aqui no Brasil, porque se não fosse o SUS, a gente hoje estaria numa tragédia muito maior, porque claro que a gente não vai menosprezar o fato de mais de 80 mil pessoas mortas, e eu diria que mais do que mortas, assassinadas, porque isso é um crime de negligência desse governo, né? Mas se não fosse o SUS, como é que a gente estaria hoje, né, enquanto Brasil? E aí a gente pensa também na educação, né, na educação pública, que eles tanto boicotam e criticam, e a gente vê
como os ministros da educação, como eles têm se comportado, até eu me sinto agredida em ter que falar ministros da educação, porque de ministros e educação eles não têm nada, é o ataque constante à educação, e principalmente à educação pública, o tempo todo, aos professores, às universidades, e aí agora, né, teve esse ataque e essa falta de respeito com esse processo, que é um processo longo, que está tramitando aí a PEC desde 2015. Mas seria bom agora, se você, Beatriz, pudesse... eu sei que você já falou do Fundeb, mas exatamente como ele vai funcionar daqui para frente? Assim, o que exatamente, para essa verba, esse fundo, ele vai para quem e como? Como é que as pessoas vão ser beneficiadas? A população vai ser beneficiada? A importância desse recurso vinculado é exatamente porque ele chega na ponta. Na ponta eu quero dizer na escola. Essa é uma das grandes brigas que nós temos, e por isso a importância do controle social, por isso a importância dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais do Fundeb serem sempre ativos, porque é um recurso que chega na ponta, é um recurso que tem que chegar no cotidiano da escola, um cotidiano que inclui os profissionais da educação. Então, é fundamental, e por isso o Fundeb sempre reservou parte, né, do seu percentual do seu recurso para o pagamento dos profissionais do magistério, e outra parte para os profissionais que não são considerados do magistério, mas que são essenciais à escola. Então, acho que esse é um primeiro ponto, é um recurso que chega ali, no dia a dia da escola. Um segundo ponto é exatamente que é um recurso utilizado para a valorização e o pagamento dos profissionais da educação. Não tem como fazer discussão de nenhuma educação de qualidade se você não tem profissionais que tenham condições de trabalho, que tenham carreira, que tenham salários minimamente dignos, né? Então, esse é um outro ponto importante. O terceiro ponto que eu destacaria é que ele amplia a participação da União progressivamente para 20%, eu queria 40%, porque eu sei que isso significaria um avanço para um número muito maior de municípios. Mas o fato de ter progressivamente chegado aí à ampliação em 20% vai fazer com que muitos municípios que antes não tinham uma complementação dos recursos do Fundeb passam a ter. Minas Gerais é um exemplo disso. Aqui em Minas Gerais não tem uma complementação, né? A complementação no estado não existia porque... vamos ver se eu vou conseguir explicar bem didaticamente, né? Você tem o valor do custo aluno anual, e esse valor é a referência para se ter ou não a complementação. O Estado de Minas Gerais sempre fez uma manobra contábil, incluindo no valor que ele investe por aluno anualmente, todas as suas despesas com aposentados. Os aposentados são essenciais, são fundamentais, e a sociedade tem que cuidar daqueles que cuidaram da escola e se dedicaram. Mas eles não estão na ponta, eles não estão na sala de aula nesse momento. Então, eles têm que ter todos os seus direitos preservados, mas não vinculados ao recurso do Fundeb e nem ao recurso da manutenção e desenvolvimento do ensino, que são os 25% que eu havia dito anteriormente. Mas aqui em Minas você tem uma manobra que, para se chegar a um valor de custo aluno anual, que em geral fica acima da média nacional, o Estado soma todas as suas despesas com aposentados, né? Então, como você tem um valor, você olha para Minas Gerais, você vê um valor elevado, e esse valor faz com que fique uma falsa ideia de um grande investimento por aluno, né? Então, essa é uma situação que a gente busca permanentemente denunciar e busca processos de fiscalização. Mas eu dizia isso lembrando de que Minas não tinha nenhuma complementação
complementação da União e com a aprovação da PEC 15, quase 200 municípios mineiros passarão a ter a complementação. Isso é importante porque isso vai fortalecer redes municipais mais fragilizadas, de municípios com menor condições, né, financeiras de investimento. Isso é importante porque faz com que a luta do piso salarial profissional nacional também se fortaleça, porque esse era um outro problema, né? Porque como nós não tínhamos complementação, nós éramos um Estado sem direito à complementação, nós também não poderíamos discutir a complementação para o pagamento do piso salarial profissional nacional. Isso, então, agora nos dá condições aos municípios para também fazerem essa luta. Então, a importância do Fundeb na prática, e acho que a principal, que eu deveria ter falado primeiro, ele se tornou permanente. Deixou de ser uma política temporária. E isso é muito importante para a sociedade, porque quando você faz a vinculação permanente, a Constituição é essa importância. Aquilo de mais importante está na Constituição. Então, no momento que você tem todas essas políticas regressivas de retirada de direitos da população, políticas que tentam privatizar a educação pública no país, porque existe um movimento que não é no Brasil, é um movimento global, né, de diminuir a escola pública e aumentar a participação da iniciativa privada na educação básica. Você ter a constitucionalização de um fundo e torná-lo permanente, todos nós ganhamos, né? Nós não teremos que periodicamente batalhar por uma renovação, digamos assim. O que nós precisamos agora é a vigilância, para primeiro terminar a votação, né, que ainda passa pelo Senado, e segundo, fazer um processo vigilante pelo controle social, que esse recurso chegue à ponta. Esse é um problema, se me permitam ainda avançar um pouquinho, esse é um dos problemas que nós enfrentamos em Minas Gerais. Todos os meses, Minas tem um recurso do Fundeb, mas não utiliza para a educação básica. O que o governo faz com esse dinheiro é o que eu pergunto todo mês. Mas no início do mês, na primeira quinzena do mês, o governo tem, com os recursos do Fundeb, condições de, por exemplo, pagar o salário das professoras e dos demais profissionais de educação. Ele não faz isso. Todo mês as professoras veem outras categorias recebendo primeiro, o que é legítimo, mas sabendo que existe o recurso do Fundeb para o seu pagamento e outras questões da educação. E todo mês o governo Zema pega esse recurso, destina para outras coisas e vai pagar a professora. Nós já chegamos aqui a ter escala de pagamento, que a segunda parcela é no final do mês, a segunda parcela do salário do mês anterior é pago no final do mês seguinte, sendo que quando a gente vai lá e olha, tem o dinheiro no início do mês para fazer o pagamento dos profissionais da educação. Então, não sei se eu consegui explicar um pouquinho, mas na prática vai chegar, a importância é chegar na ponta, né? Chegar, e essa é a importância dos recursos vinculados da educação, como também a importância dos recursos vinculados da saúde. Sem o Fundeb, não sei qual seria a situação de muitos municípios, né? Aí eu estou dizendo em todo o país. Essa vinculação é fundamental para que as redes municipais consigam cumprir, né, a sua obrigação da sua rede, da sua dinâmica em relação ao ensino. Nós temos, e aí eu vou me espelhar de novo na realidade de Minas Gerais, desafios ainda para serem vencidos, porque quando nós perdemos a votação lá da PEC 241, né, que foi em 2016, o congelamento dos investimentos, com aquela falsa ideia de que estava tudo resolvido no país. Então, a gente não precisa fazer grandes investimentos mais, só conservar o que tem, o que não é verdade, nem na área da saúde, nem na educação, e nem área nenhuma, né? Então, assim, nós ainda precisamos avançar em muito. Nós não temos a universalização da educação infantil no Brasil, e não temos em Minas Gerais. Nós ainda precisamos resolver problemas de evasão no ensino fundamental, isso é real,
né? Isso é real, e se torna ainda mais real com os problemas econômicos pelos quais passa o país, que vão se agravando, e aí nós sabemos esse ciclo, porque nós já vivemos esse ciclo. A criança, ao adolescente, vai dividir o seu tempo entre a escola ou o trabalho. Se ela não conseguir dividir esse tempo, ela vai para o trabalho informal, ela não vai priorizar a escola, e nós, esse momento de pandemia, a gente não consegue dimensionar o que de evasão nós estamos vivendo. E nós precisamos ainda resolver o ensino médio, né? Aí, de novo, eu estou me espelhando na realidade de Minas Gerais. Nós temos gargalos do ensino médio, não tem estudos feitos pelo DIEESE, já divulgados pelo Sindiúti, que é o sindicato, né, que representa a educação básica pública estadual aqui no estado, já apontavam um déficit entre o número de matrículas ofertado e a população, que naquela idade deveria estar no ensino médio. Isso não foi resolvido, né? E aqui no estado nós temos enfrentado uma dinâmica de diminuição do estado no ensino fundamental. Eu espero muito que nós consigamos reverter essa dinâmica, porque o estado aqui em Minas está jogando para os municípios a responsabilidade do ensino fundamental. Hoje o estado é responsável pela maior parte das matrículas do ensino fundamental. Perfeito, deputada. Eu gostaria de trazer aqui, antes de passar para a Andréia, duas perguntas. Uma do Matheus Oliveira, que diz: Daphne, o que elas têm a dizer sobre o Fundeb ser destinado para entidades sem fins lucrativos? A maioria das escolas particulares não são. E a Thaís também pergunta por que alguns governadores não querem recursos do Fundeb, o que isso significa de perda para os municípios. Aí você, se você puder, anota isso aí mentalmente, mas eu passo para a Andréia fazer a pergunta dela. Se você puder juntar tudo, acho que fica melhor, né, Andréia? E pedir para o pessoal, antes de Andréia pegar a palavra, pedir para o pessoal compartilhar a live, deixar o like, quem puder, torne-se membro da TV 247, quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio. Andréia. Boa tarde a todas, boa tarde, Beatriz, tudo bom? Deputada, boa tarde, Daphne, boa tarde, Cláudia, boa tarde, comunidade 247. Eu acho que vai dar para juntar, mas, assim, primeira coisa, Bia, eu fico muito assustada, porque o caso de Minas Gerais é um caso que é o ponto, né? Eu acho que ele é o ponto-chave para a gente poder ter como até uma experiência, porque veio um partido que vinha com os ideais, né, ultra neoliberais, que é o Partido Novo, um partido que votou ao contrário, inclusive, é um partido que tem se mostrado um desprezo total pela coisa pública, e aí a gente tem o fato do orçamento vinculado, efetivamente eles não, né, ele dá um jeito ali de desviar, e não paga efetivamente o servidor do Estado, sobretudo os servidores da educação. E aí, a minha pergunta é a seguinte: como que a gente pode se precaver, né, eu, enquanto, né, mãe, cidadã, né, brasileira, enfim, a gente, e acho que nos estados e nos municípios, mas sobretudo assim, pensar de uma certa maneira, ficar de olho mesmo, vigiar, se esses recursos não têm a possibilidade dele fazer a mesma coisa, quer dizer, os outros estados criarem mecanismos para não utilizar o Fundeb, a grande questão é essa. E a partir daí, desse orçamento permanente, né, dessa vinculação permanente, por parte do Estado de Minas Gerais, vocês pretendem, na Assembleia Legislativa, a partir dessa, né, claro que ainda vai para o Senado, vai voltar, mas enfim, a partir do momento que isso se tornar fato, tentar efetivamente alguma coisa para impor ao Zema o uso efetivo do orçamento vinculado no Estado de Minas Gerais? Bem, eu, lamentavelmente, pertenço a um estado que o governador não quis assinar uma carta, né, em defesa da votação do Fundeb. A justificativa dele foi uma justificativa estranha, porque eu vou usar palavras educadas, né? Foi uma justificativa estranha, dizendo que uma carta, assinatura ou não de uma carta, não significa... É como se a assinatura da carta não definisse o posicionamento dele. Define, né? Porque quando foi a reforma da Previdência, ele mandou carta para os 53 deputados federais mineiros, pedindo não só a aprovação da reforma da Previdência, mas como também estados e municípios fossem incluídos na reforma. Toda vez que tem pautas de redução de salário, de redução de jornada, teve uma votação no STF que não
acho que ainda não foi concluída, a respeito disso, autorizando estados a diminuírem salário, fazerem demissões. Ele sempre se posiciona, ele sempre se manifesta, ele sempre quer que pautas como essa avancem e sejam resolvidas. Estranhamente, se Minas Gerais não foi o estado mais beneficiado, foi um dos que teve a inclusão do maior número de municípios, que foram 186 municípios incluídos na proposta como ela foi aprovada. E enquanto nós lutávamos exatamente por uma PEC que, além de tudo que nós conversamos, traria um conteúdo, né, um benefício direto a esses municípios, o governador ele gastou a sua semana atacando os servidores públicos e as suas entidades sindicais, né? Nós estamos aqui no estado numa luta contra a reforma da Previdência, que ele enviou à Assembleia Legislativa. Ele começou a semana fazendo entrevista, atacando as entidades sindicais, atacando os servidores públicos, numa tática de jogar a população contra os servidores públicos. A tática de comunicação desse perfil, né, de gestores autoritários, ela precisa merecer muito a nossa atenção. Porque, em síntese, o governador ele tenta descredenciar, desqualificando todas as instituições democráticas, porque o sindicato ele existe na democracia. Toda vez que você tem uma ditadura, desculpa estar fugindo um pouquinho, mas eu volto. Toda vez que você tem uma ditadura, a primeira coisa que acontece é a intervenção em sindicato, é um processo de fechamento de entidade sindical. Então, os sindicatos eles são produtos, né, processos próprios da democracia. E ele faz ataques permanentes às instituições do regime democrático. E eu acho isso muito grave, e como isso passa muitas vezes despercebido, sabe? Porque é uma atuação, talvez uma atuação muito mineira, né? E às vezes passa despercebido. Eu me preocupa muito, acho isso grave. Ele já fez isso contra a Assembleia Legislativa, ele já tentou jogar a população contra a Assembleia Legislativa. É sempre o discurso daquela pessoa simples que quer resolver os problemas de Minas Gerais, que todos os políticos falharam, mas o sistema não deixa ele resolver. Então, é um pouco a construção do discurso do bom homem mineiro do interior que quer resolver os problemas e o sistema não deixa. E aí a gente é surpreendido por uma postura dessa, né, Minas Gerais, com a importância que tem política no cenário nacional, a gente está se apequenando, né, está diminuindo o papel político que Minas Gerais tem no cenário nacional. Eu quero lamentar muito isso, porque isso não contribui para a disputa, para a democracia. Então, ele é um dos governadores que não assinou uma carta de apoio no momento decisivo da aprovação do Fundeb, que o governo Bolsonaro tentou muito que essa proposta não fosse aprovada. Aliás, a postura do governo Bolsonaro explica a postura do governo Zema, né? Há um alinhamento, talvez hoje o governo Zema seja o governo com maior alinhamento ideológico com o governo Bolsonaro que nós temos no país. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser permanentemente trazido aí à tona. O que fazer? Eu acho que o primeiro fortalecimento do controle social, que os conselhos eles têm um papel fundamental no acompanhamento, no controle, eles têm direito a ter acesso a extrato, ao que foi pago, ao que não foi pago, eles têm um processo importante, legal, né, quando um conselho municipal ou estadual do Fundeb se manifesta pela reprovação de contas, isso tem um impacto importante. Então, o que fazer? Eu, primeiro, diria isso, fortalecimento do controle social. Segundo, aqui no caso do Estado, o que nós temos feito primeiro, a gente tem um projeto de lei complementar para tornar mais rígida a aplicação, aí do mínimo constitucional, não apenas dos recursos do Fundeb, mas de toda a manutenção e desenvolvimento do ensino, porque nós estamos identificando que tanto na educação quanto na saúde, muitas formas de não cumprir, principalmente, você chega no final do ano, você não consegue atingir os 25%, aí você faz uma manobra contábil, empenha, diz, olha, esse dinheiro aqui eu vou gastar. Aí, quando vira o ano, cancela o empenho.
mas para o ano anterior ficou como se tivesse cumprido os 25%. Nós estamos passando por isso. Reiteradamente a gente tem feito a denúncia. Só no início desse ano o governo deixou de investir mais de 1,5 bilhão de reais dos recursos do Fundeb, porque aí nós estamos nos detendo muito nos recursos do Fundeb. Então a gente tem um projeto de lei complementar que já foi aprovado em primeiro turno na Assembleia, para tornar esse processo mais rígido. Um processo, eu permanentemente provoco o Ministério Público a atuar em relação à execução dos recursos vinculados à educação, porque é dever do Ministério Público atuar nisso, e também uma provocação ao Tribunal de Contas do Estado, para que da mesma forma faça isso. Nós precisamos fortalecer, eu acho que um processo ainda maior de controle e de pressão. No caso de Minas, eu quero aproveitar e contar uma experiência que nós construímos. Em 2019, ao fazermos esse processo de discussão da PEC 15, desculpa, o tempo por aqui anda um pouquinho seco. Nós fizemos um processo propositivo também. Então, nós construímos uma carta, que aqui no caso de Minas foi assinado por 67 deputados, dos 77, não assinaram a carta os deputados do Partido Novo e alguns deputados do PSL, muita semelhança, né, com a votação que aconteceu nacionalmente, e entregamos ao presidente da Câmara dos Deputados, mais 67 deputados, com assinatura de todos os líderes de bloco, inclusive do presidente da Assembleia, a favor da votação. Então, nós tivemos, enquanto parlamento, a postura que faltou ao governador do Estado, que foi exatamente dizer, olha, para Minas Gerais a PEC 15 ela é importante, a votação do Fundeb colocando-o na Constituição é importante, e Minas Gerais se posiciona por essa votação. Então, nós fizemos esse processo todo em 2019 e entregamos essa carta ao presidente da Câmara, se eu não me engano, foi em março, né, antes desse processo de pandemia. Então, a gente também vai reagindo, e aí, assim, o parlamento é meu primeiro mandato, né, eu estou no segundo ano do primeiro mandato. Arrogância, né, primeiro mandato, a pessoa acha que terá muitos mandatos. Mas vamos lá, né? A gente não pode. Mas então, eu estou no segundo ano do primeiro mandato, e o parlamento é um lugar importantíssimo de disputa, né? A gente tem no Brasil uma cultura muito presidencialista, gente. A gente foca no presidente, aí a gente elege o presidente, que por falar nisso, o Fundeb é de um presidente importantíssimo, né? Porque isso também sumiu, né? Eu vi um Twitter do Frei Beto hoje dizendo isso, olha, o Fundeb teve uma origem, e uma origem quando... porque nós tínhamos antes os recursos para o ensino fundamental, que poderia ter parado ali, né? E do ensino fundamental, nós fomos para a educação básica. E esse avanço de fazer o financiamento de toda a educação básica, não apenas o ensino fundamental, isso foi um passo gigantesco, gente. Assim, a gente faltou mesmo, concordo com o Twitter do Frei Beto, faltou essa memória, né, do salto que nós demos quando, de ensino fundamental, nós fizemos um processo de financiamento da educação básica, colocando a educação infantil e o ensino médio sendo feito isso. E isso foi no governo democrático popular, né? Não foi em nenhum outro lugar. Então, assim, o parlamento é um lugar importante de fazer a disputa. Aí a gente elege um grande presidente, como nós já elegemos o presidente Lula, mas a gente não elege um parlamento em correlação de forças para que tenha condições das mudanças necessárias, né? Então, assim, nos falta muito, eu acho, esse debate de fortalecimento do parlamento, que é um lugar que é importante de fazer a disputa. Não que eu acredite que virá a revolução do parlamento, não quero dizer isso, né? Não virá dali. A revolução, a mudança, esse processo virá das ruas, virá do movimento social, movimento sindical organizado. Mas o parlamento tem possibilidades importantes de disputa. E essa do Fundeb foi um exemplo. Porque
o desafio é você conseguir fazer uma agenda propositiva. Por isso foi tão celebrada a votação de ontem, porque a gente está sendo tão massacrado enquanto categoria, a gente está sendo tão criminalizado, desqualificado, né? Assim, falas que você vê nos próprios parlamentos de criminalização, e nós vimos a força de um processo nacional, né? Porque no caso foi uma movimentação nacional. Então é importante o fortalecimento das disputas das nossas pautas no parlamento. Eu acho que eu respondi, todo mundo. Perfeito. Queria agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aqui. A gente tem mais de 1.000 pessoas acompanhando, então pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live. Quem puder ainda, torne-se membro da TV 247. Importante dar apoio para a imprensa progressista, que você escuta informações que provavelmente não vai escutar na imprensa conservadora. Eu queria lembrar para a André e para a Cláudia que nós temos pouco tempo ainda de live, né? Mas eu queria que elas fizessem mais perguntas. Só queria falar uma coisa aqui, porque já que a Bia falou em questão dos professores estarem sendo atacados, né? A gente está sendo atacado aqui. Normalmente eu não dou muito ouvidos, né? Nem muita voz para discursos de ódio, mas eu acho importante, porque tem uma pessoa aqui que diz que a escola pública não ensina nada, que o professor só quer salário, não ensina. Aí diz que a escola pública não ensina inglês nem redação. Eu queria dizer que, mesmo se não ensinasse inglês, que eu acho que não é a matéria mais importante, eu acho que o inglês é secundário, mas eu queria mandar um beijo para minha professora de inglês, porque eu estudei a minha vida toda em colégio público. Dona Gilda, mora no prédio da minha mãe, ainda está uma senhorinha, e que ela esteja lá com saúde, fazendo a quarentena dela. Lembrei dela agora, foi uma grande professora que eu tive na escola pública. Então, eu acho que é importante vocês, né, nós 4 aqui somos professoras, a gente não cair nesse discurso e da gente saber que a escola pública, ela com tão pouco recurso, ainda assim, né, se você pegar aí num ranking, as melhores escolas, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem o Colégio de Aplicação, a gente tem o Pedro II, né, os institutos federais. Quando a gente investe na escola pública, ela é uma escola boa, né? O problema é justamente não investir na escola pública. Só queria fazer esse parêntese, mas aí eu passo para a Cláudia, só pedindo para vocês, meninas, não prestarem atenção no horário, tá bom? Acho que existe um mito, né, de que assim, a escola particular é melhor do que a escola pública. É um mito porque, na verdade, as escolas particulares, que são as melhores, são as de ponta, que as pessoas, no geral, não teriam condições de pagar. Né? Então, colocar o filho, a filha, numa escola particular de ponta, e tá, mas aí você também tem as públicas, que também são de ponto. Que a gente tem muita escola particular que não tem condições também de oferecer um ensino de qualidade, porque ela não tem estrutura, como muitas escolas públicas também não têm. Então, existe um mito de achar que a escola pública sempre é pior, né, em tudo do que a escola particular. Isso acho que a gente tem que rebater, sim. E eu não sei se a pessoa que está falando é pessoa mesmo, se é robô, o que é, mas eu acho que acaba sendo tudo robô, mesmo que não seja robô, mas é um pessoal que já está tão tão já moldado por essa visão, né, tão radical aí do bolsonarismo, que acaba se comportando como robô, mas a princípio é uma mulher, né? E é triste que uma mulher tenha um posicionamento desse tão contrário, né, aos professores e atacando o professor, né? O problema é o professor, e realmente eu também só tenho a agradecer aos professores. Sempre estudei em escola pública, universidade pública, e sempre tive professores maravilhosos. Então, não há nada que esteja de acordo com esse ataque aqui absurdo. Mas, Beatriz, essa questão aqui que uma pessoa que participou, né, o Matheus Oliveira, de fato, existe essa brecha no que foi aprovado no Fundeb, no novo Fundeb aprovado. Tem essa brecha para destinação de recursos para as instituições particulares sem fins lucrativos? Isso é real?
Bem, primeiro, eu só queria dizer da minha experiência prática, que eu passei a ver muita gente que não entende muito ou não conhece a escola pública e que fala da escola pública. Esse é um problema que nós passamos a enfrentar, que é uma disputa, né? É uma disputa de narrativa, é uma disputa ideológica, é uma disputa para que o privado prevaleça em relação ao público, né? Você tem uma disputa de desqualificação do que é público. Eu tenho observado muito isso, assim, muitas pessoas que não conhecem a escola, falam da escola, né? Assim, o kit gay é um exemplo interessante, né? De pessoas que afirmam que viram na biblioteca, né? Na biblioteca da casa dela, constituído por ela, né? Porque não faz parte da realidade da escola pública. Mas a gente vive esse momento mesmo estranho das pessoas que não conhecem a escola pública, falam da escola pública. Segundo, ainda em 2019, no momento que nós podíamos fazer atividades presenciais da Assembleia Legislativa, eu passei a fazer o inverso. Quer dizer, eu continuei fazendo o processo de denúncias daquilo que precisava ser denunciado, mas eu comecei a trazer e dar visibilidade a experiências positivas. Gente, é um universo. A escola pública é um mundo de coisas bem feitas. É um universo infinito de profissionais comprometidos, que as coisas dão certo, funcionam. Eu trabalhei muito a ideia da ciência e da pesquisa na escola. Experiências fantásticas, maravilhosas, meninos internacionalmente premiados. Então, assim, a escola pública, ela é de qualidade, de conteúdo, sim. Ela é de qualidade de conteúdo, sim. Evidente que ela poderia ser mais do que se nós não tivéssemos a precarização, se nós não tivéssemos o sucateamento, a ausência de investimentos. Mas é um mito também a ideia de que a escola pública não tem qualidade. Tem sim. Tem qualidade, sim. Quantos professores com mestrado eu conheço que estão na escola pública? Estão ali no dia a dia da escola pública, com seus alunos, constituindo projetos, fazendo e acontecendo na escola pública. Então, eu queria deixar essa questão que é a realidade, né? Porque, assim, os dados positivos, eles se tornam institucionais dos governos, e os dados que merecem atenção se tornam negativos da escola e do professor, porque você tem também esse movimento da responsabilização da escola e do profissional. Aquilo que, porventura, você não tem bons indicadores, você não tem um diagnóstico para atacá-lo, mas você tem um diagnóstico para invisibilizá-lo. Então, eu queria fazer essa consideração que eu acho que é importante. Olha, Cláudia, eu busquei aqui no texto aprovado, o Fundeb é destinação para recursos, destinação para escola pública, né? Eu não achei aqui no texto aprovado isso que o Matheus trouxe de instituições sem fins lucrativos, porque aí nós vamos para a ONG, nós vamos para outra dinâmica, tá? Mas eu me comprometo a pesquisar um pouquinho mais aqui, mas no que eu acompanhei, no texto que eu li, daquilo que eu acompanhei, o Fundeb é para escola pública, permanece dessa forma. Porque, do contrário, seria aquilo que o Partido Novo nacionalmente defende, que é a ideia do voucher, né, a ideia do bolsa, como é que eles chamam? Do Bolsa Estudo, né, que tentam fazer a ideia sedutora de você escolhe a escola privada e o Estado paga para você, né? Mas eles tentam fazer essa sedução. O Fundeb é o fortalecimento da educação pública, né, a educação básica pública, e com esse avanço importante, né, de compreender a educação infantil, que ainda merece muito a nossa atenção. A educação infantil são os profissionais com os piores salários. Em muitos municípios, inclusive, houve uma separação da carreira das professoras da educação infantil, como se elas não fossem professoras, né? Então, uma outra designação, uma precarização, uma outra carreira, um outro salário, salários menores e carreiras piores para esses profissionais, né? E a necessidade de um investimento importante no ensino médio. Então, acho que eu queria, de novo, né? Eu já falei, mas eu quero reforçar, porque o Fundeb ele traz
esse reconhecimento da universalização da educação básica e do seu financiamento. Agora, nos cabe exatamente esse processo de cobrança e de fiscalização de municípios e estados. Aliás, nos cabe garantir que a PEC termine a sua votação, né? Seja plenamente votada e que a gente faça esse processo de fiscalização. Perfeito, Andréia. Deputada, antes de perguntar, é que, assim, professor, realmente, quando escuta umas coisas assim, né, Daphne, fica, assim, desesperado. Eu acho que a escola é pública, eu acho que não existe maior convite do que quem tiver alguma dúvida como funciona uma escola pública, ir visitar uma escola pública, né? Conhecer efetivamente como é que funciona, né? Inclusive pode até relatar, pegar o investimento, como é que é repassado esse investimento, como é que esse professor, não é, faz parte também de todo um processo, porque a gente sabe, e a maioria dos casos, eu conheço, nossa, como educadora, tenho inúmeras professoras, muitas amigas professoras, e em particular eu tenho uma que, né, faz o que pode e o que não pode e coloca dinheiro dela, para muitas vezes fazer muitos trabalhos para crianças, para os alunos delas, que são alunos carentes. Então, a gente conhece exatamente o contrário. Por isso que eu acho que é importante a gente convidar para as pessoas né, conhecerem a educação pública, que é valiosíssima, e a gente tem que defendê-la. Deputada, a minha questão agora é exatamente essa que você pincelou no finalzinho. O que a gente pode esperar do Senado, né? Porque agora vai para votação no Senado, e agora? Você acha que nós já estamos ali, deu certo, ou podemos esperar ali, de repente, algum tipo de armação por parte, pelo menos uma tentativa, né, da direita, da extrema-direita, até porque tem né, o centrão está ali na Câmara, mas tem esse peso todo agora nessa nova relação entre o Bolsonaro e o Congresso. Né? Eu acho que um pouquinho só para a gente poder fechar e entender quanto mais a gente vai ter que lutar, ou então quanto mais nós teremos que, enquanto sociedade civil, ficar atentos. Bom, eu acho que o governo Bolsonaro não desistiu de destruir a educação pública, né? Então, é importante que a gente não se esqueça disso, né? E, portanto, não acredito que ele vá ter um comportamento de permitir que uma agenda tão positiva, tão propositiva, avance. Até porque ele confessou que ele é um presidente que veio para destruir. Né? Então, o Fundeb está na contramão daquilo que ele disse que ele faria. Né? O Fundeb é a consolidação da educação básica, pública, do seu financiamento, tudo que nós já conversamos aqui. Então, acho que esse é um ponto. Mas, a votação na Câmara, com os números que foram, deu a expressividade da movimentação e da importância da agenda política. Eu me lembro aí de um tsunami, né, da educação que nós tivemos. Acho que foi uma onda importante. Né? A gente sabe que no parlamento, muitos colegas parlamentares não necessariamente votam pela convicção, mas votam por um processo de pressão e a consequência disso. Né? O que significa para um deputado, ou no caso agora para um senador, votar contra dinheiro para a educação. Né? Então, eu tenho a esperança de que o Senado repita, né, a votação da Câmara, mas acho que é preciso ter atenção e mobilização, porque o presidente que nós temos não é um presidente a favor da escola pública e de dinheiro na escola pública. Né? Então, eu acho que a gente tem que ficar aí com esse ponto de alerta e manter a mobilização. Mas o recado foi muito bem dado. Né, assim, a votação expressiva como foi, e os estados questionando os seus deputados que votaram contra, porque isso já está acontecendo, né, isso dá um recado importante para todo mundo. Perfeito, deputada. Queria agradecer aqui as pessoas que estão contribuindo com a gente. A Rosemary diz: arrasou o TV 247, grande Beatriz, nunca antes meu voto foi tão valorizado, e Patinga presente. Ela diz também: sem Fundeb não há educação pública, só a educação pode mudar a vida de um ser humano. Eu gostei desse recado da Rosemary, né, porque nesse momento de pandemia, onde ficou claro a necessidade do SUS, né, vocês já falaram disso também, fica claro também a necessidade da escola pública, que para nós, né, daqui eu acho que já estava muito claro, mas quando você vê, né, eu mesmo já chamei gente aqui para falar na TV 247 que falou para mim:
eu não vou poder participar porque meu neto vai usar o meu celular para participar da aula. Então, você está numa casa onde só uma pessoa tem um celular, né? Ela não pôde participar da live, porque era uma pessoa lá de uma liderança lá de Paraisópolis, e não pôde porque o neto tinha aula. Então, assim, o quão desigual seria um projeto de educação à distância que foi proposto no começo do governo também, né? Então, essa discussão de escola pública, eu acho que é muito importante e agora, como está se discutindo muito saúde pública, né, a partir dessa necessidade aí que a luta de classes ficou dando bufete na cara de quem achava que não tinha que defender o SUS, né, agora não tem como não defender também, e ficar claro como o nosso país é desigual e quanto que a gente precisa investir em educação pública. Mas eu fico feliz, eu passo a palavra para a deputada para falar o que ficou faltando, se quer passar mais algum recado para a gente antes da gente se despedir. Não, eu me lembrava, Daphne, enquanto você lia alguns comentários, né, de participação, nós corremos um risco sério, de fato. Falar que sem o Fundeb a educação pública acaba não é uma frase de efeito, é uma realidade, porque sem o Fundeb o Brasil caminharia de uma forma avassaladora para a privatização da educação básica. Então, essa votação, ela é uma votação geracional, ela não resolve o problema para 2021. Né, ela sinaliza a continuidade da educação básica no país. Né? Existe aí um movimento internacional das empresas, né, de educação privada que disputam muito, né, essa pauta, os recursos e a definição de políticas na área da educação. O Brasil está nessa rota, lamentavelmente, né? Por isso que a gente tem ministros sem educação, ministros que não atuam de forma a organizar, a coordenar esse nosso grande sistema de educação. Né? Então, acho que esse é um ponto que eu não sei se todos nós tivemos essa dimensão, mas era um caminho muito acelerado para a privatização, e isso foi impedido com a votação do Fundeb ontem, né? Segundo, que é o fortalecimento do público. Eu acho que a pandemia nos mostrou isso, né? Acho que a pandemia nos mostra duas coisas. A primeira, que é o fortalecimento do público. É o público que está dando respostas à população, seja o SUS, com todas as dificuldades de precarização feitas pelos governos, recentemente, seja as instituições de pesquisa, as universidades, né? É quem está dando resposta, é quem orienta, quem está fazendo pesquisa, quem está buscando vacina, são as instituições públicas. Então, esse é o grande aprendizado da pandemia, né? E a importância da escola pública presencial foi sentida muito pelas famílias. Esse é um debate importante que nós precisamos fazer, e eu queria, então, nesses minutinhos finais, falar sobre isso, porque eu percebo também que os estados, pelo menos em Minas Gerais eu percebo muito isso, há uma transferência de responsabilidade durante a pandemia, como se o pai e a mãe pudessem substituir o trabalho da professora ou o papel da escola. A escola e a professora e seus profissionais são insubstituíveis. Não existe processo de aprendizagem sem a escola, sem a professora na educação básica. Então, a gente também tem essa disputa de concepção, né? E de pós-pandemia também, o que vem nesse pós-pandemia. Então, a importância do fortalecimento da educação pública básica e de toda a sua estrutura, que eu acho que a pandemia também nos dá esse recado. E o último recado é o da coletividade, né? O meu comportamento interfere para que não só eu me contamine, mas todos próximos, no meu núcleo familiar, do prédio, do quarteirão, também sejam contaminados. Então, assim, é uma atuação que interfere muito no coletivo. Né? E o terceiro, que
que é o aprendizado, é que nós temos o pior presidente no momento que o Brasil precisava de uma grande liderança, né? Isso dói profundamente cada vez que a gente vê os números, que não são números, são vidas, pessoas que morrem. Eu evito dizer isso porque eu acho que a gente também lida com o luto das pessoas, mas quantas dessas vidas, quantas dessas pessoas poderiam estar vivas se nós tivéssemos um presidente com comportamento de liderança que compreendesse o que é uma pandemia e atuasse para nos liderar. Eu sofro mesmo aqui em Minas Gerais, a gente também não tem liderança, 853 municípios não estão coordenados no enfrentamento à pandemia, a gente cobra teste, escuta do secretário, vocês querem esse negócio de ficar fazendo teste de curiosidade, eu não estou curiosa para saber nada, mas eu queria ter um diagnóstico, eu e muita gente, de como está Minas Gerais, né? Então não acreditem nos números de Minas Gerais, porque eles são subnotificados, não tem testagem, né? Você tem um processo, os casos suspeitos sumiram do meio de maio para cá, os casos suspeitos, não sei onde que eles enfiaram os casos suspeitos, eles pararam de ser informados. Então a gente está no pior momento e nos falta líderes, né? Nos falta a liderança que nos liderasse para sair desse momento de pandemia. Então, vamos acreditar na força coletiva nesse momento, nos instrumentos coletivos, nos movimentos sociais, populares, nas organizações que, a despeito dos governos, se mobilizaram para que o povo não passasse fome, para que as pessoas tivessem o mínimo e fizessem essa disputa aí no dia a dia, coisa que o Estado deveria prover, não fez, mas os movimentos têm se organizado. Eu diria isso. Então, para que a gente fique alerta no Senado, para que a gente possa garantir a votação do Fundeb com toda a sua importância e com que ele avança, e que nós possamos prestar mais atenção, para que nós possamos ter nas próximas eleições aqueles que possam de fato nos liderar, e não esquecer de que o Fundeb é resultado de um governo democrático popular que compreendeu a importância da educação pública, que foi um governo partido dos trabalhadores e das trabalhadoras. Faltou essa autoria, né? Ficou meio invisibilizada aí no processo. Então, fazendo justiça a quem reconheceu a educação básica com a importância do seu financiamento. E agradeço a gentileza do convite. Perfeito. Então, a gente deixa aqui aberto um convite para a próxima vez para a deputada estadual por Minas Gerais, pelo PT de Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, para conversar um pouco também, da próxima vez aqui, dessa luta, né, da educação pública, que ela faz parte também. Agradeço a Cláudia Rose, a Andréia Trus, que estão sempre aqui comigo, às quartas-feiras, às 17 horas. E mais uma vez, meu momento Xuxa, quero mandar um beijo para minha professora de inglês, Dona Gilda, que está viva ainda e mora no prédio da minha mãe, para todos os meus professores também da universidade, também cursei universidade pública. Depois fui morar no Canadá e usei o inglês que Dona Gilda me ensinou. Então, um beijo, tchau para vocês, brigadão, obrigada público, deixem aí o like e compartilhem a live. Tchau. Tchau, tchau.